a nossa primeira aula da websérie Dicas da Suzana Ramos. Então hoje eu vou ensinar vocês a fazer o viés do tricoline do mesmo jeito que eu faço em todas as minhas peças. Eu não uso mais viés industrializado porque eu acho mais fácil de combinar com as minhas peças quando eu uso de tecido, ok? Então aqui ó, eu tenho um quadrado. O meu quadrado está na medida de 50 por 50, mas vocês podem utilizar a medida de qualquer quadrado para fazer o viés, tá ok? O que vocês vão fazer em primeiro lugar? Depois de cortar o quadrado, vocês vão fazer um corte também na diagonal dele, bem certinho, e após isso a gente vai juntar direito com direito do tecido, formando uma bandeirinha. Esse meu tecido aqui, ele é um fio tinta, ele não tem direito e avesso. Mas quando vocês fizerem de qualquer tecido estampado, seja poá, listrado ou qualquer outro tipo de estampa, vocês vão juntar sempre direito com direito do tecido, ok? Eu vou juntar e vou formar uma bandeirinha, certo? Vou virar aqui para ficar mais fácil para eu riscar. Nessa parte que ficou junto as duas partes do tecido, eu vou fazer um risco para marcar onde eu vou fazer a minha costura, tá? Esse risco eu vou fazer de meio centímetro. Então segura muito bem a régua para o tecido não esticar e faz a marcação de meio centímetro. Pode marcar com lápis 6B mesmo. E aí a gente vai encaixar o tecido de baixo na beiradinha aqui nessa marcação, tá? Aonde termina a minha marcação, eu encaixo o meu tecido, então eu vou ficar com uma pontinha pro lado de fora. Tanto do lado de cá como do outro lado do meu tecido, onde eu vou iniciar a minha costura. Aqui a mesma coisa, vai ficar sobrando uma beiradinha, tá? Então eu vou alfinetar isso daqui e vou pra máquina de costura. Então eu já acertei o meu tecido, tô alfinetando para fazer essa costura de emenda. Essa costura a gente deixa o ponto da máquina no tamanho 1, um ponto bem pequeno mesmo, porque depois a gente vai seccionar esse tecido e se o ponto tiver no tamanho 3, que a gente comumente usa, ele acaba desmanchando, tá? Na hora que a gente vai costurar o viés. Então, passa o ponto da sua máquina nesse momento para tamanho 1. Ah, você que tem mania de costurar por cima do alfinete, toma cuidado, porque a sua máquina está no ponto tamanho 1 e muito certamente a agulha vai bater no alfinete e pode quebrar a agulha da sua máquina, ok? Então, não passe por cima do alfinete aqui nessa costura. Depois que a gente fez essa costura, eu vou levar isso aqui lá no ferro e vou abrir essa costura, tá? Vou passar bem direitinho e deixar essa costura aberta. Já volto. Já abrimos a costura lá no ferro e agora a gente vai fazer a marcação da largura que vai ficar o nosso viés. Eu comumente gosto que o meu viés tenha a largura de 4 centímetros, mas vocês podem aí fazer da largura que vocês desejarem. O mais comum que eu trabalho aqui, 4 ou 3,5, ok? Mas se vocês quiserem um viés menorzinho, mais estreito, faço com uma medida menor, e quem preferir uma medida mais larga também pode fazer também com uma medida mais larga, tá? O importante aqui é fazer uma marcação uniforme, bem certinha, tá? Então vocês vão pegar a régua de vocês e na parte mais larga aqui do tecido, tá? Que ficou no formato de uma espécie de losango, eu vou colocar minha régua bem certinha aqui e vou riscar com lápis 6B. Não risca com caneta que apaga com ferro, tá? Essa marcação não pode sumir. Então, risque com lápis 6B. Segura bem a régua para o tecido não esticar e faz a marcação nele todo, tá? Bom, eu já fiz todas as marcações. Aqui eu tive uma sobra que eu não desperdiço, tá, gente? Eu sempre guardo, porque eu sempre acabo utilizando em alguma coisa. Ficou um pedacinho aqui com 2,5, tá?
Então tá todo o meu tecido riscado com faixas de 4 centímetros e eu risquei nas duas pontas menores, de novo, a minha medida da costura, que é de meio centímetro, tá? Então risquei aqui desse lado e risquei desse outro lado também, tá? Agora eu vou colocar o meu tecido do lado contrário da onde eu fiz a minha marcação e vou voltar para um formato de um quadrado, tá? Então, volto novamente no formato de um quadrado. Depois que eu fiz isso daqui, eu tenho que desencontrar uma faixa, porque se eu deixar desse jeito, na hora que eu fizer os cortes, eu vou ter vários elos, eu não vou ter uma faixa contínua de viés, tá? Eu vou ter vários elos, então eu tenho que desencontrar uma faixinha. Então eu vou pegar as duas pontas e puxo e desencontro uma faixa, tá? Depois que eu fiz isso, eu vou juntar isso de uma maneira que a minha costura fique perfeita. Para isso, eu vou pegar alfinetes bem retinhos, tá, gente? Não vale alfinete tortinho nessa hora. E vou unir os pontos de intersecção dessas retas aqui, ó. Esse ponto com esse ponto, esse ponto com esse ponto e assim por diante, tá? Então a gente vai pegar o alfinetinho, vou colocar aqui no ponto de união e vou vir por trás e colocar aqui nesse outro ponto de união, tá? Aí eu pego o tecido, ó, alinho, deixo o meu alfinete bem retinho, não deixa ele torto, tá? Deixa ele bem retinho. E aí eu faço o alfinetamento, certo? A gente vai repetir esse processo até o final aqui, ok? Sempre tomando cuidado de colocar o alfinete bem no encontro dessas duas retas, tá? Então, aqui, ó, bem no encontro das duas retas. E aqui é a mesma coisa, bem no encontro das duas retas. É por isso que a marcação desse tecido, de maneira bem correta, é super importante, tá? Então, marquem os 4 centímetros bem certinho e marquem esses meio centímetros também bem certinho. Aí aqui no final eu também alfineto, para não deixar sair do lugar. E aqui também, tá? Alinho bem direitinho os dois tecidos e alfineto. Agora a gente vai costurar em cima dessa marcação de meio centímetro. Toma cuidado para não costurar a parte de baixo aqui do tecido. Ajeita o tecido na máquina e passa a costurinha. De novo, essa costura é a costura no tamanho, com o ponto no tamanho 1. Ó, de novo, eu vou lá no ferro e vou abrir essa costura, tá? Aí volto pra mostrar pra vocês. Ó, nosso viés tá aqui passadinho, bonitinho, virou um tubo, certo? E agora a gente vai cortar em cima do risco. O que é legal mostrar pra vocês, pra ver que todos os riscos ficaram certinhos, né? Por quê? Porque a gente fez aquele alfinetamento, tá? Então isso ajuda com que as nossas faixas não fiquem desencontradas, tá bom, meninas? Então, bora lá cortar o nosso viés.
Tá aqui nosso viés finalizado. Eu vou tirar essa parte aqui que ficou menor, mas como eu disse pra vocês, eu não jogo fora, eu guardo, tá? Eu vou medir pra ver quanto que deu de viés aqui, tá bom, gente? Lembrando que a gente partiu de um quadrado de 50 por 50 centímetros. Tá aqui o nosso viés prontinho. Eu medi, deu 5,60 metros de viés com 4 centímetros de largura. Se vocês fizerem com 3,5 centímetros, vai dar em torno de 7,5 metros de viés, tá ok? Então a minha sugestão fica aqui, vocês podem tirar uma tarde aí, pegar várias cores de poá, de xadrez, de listrado, cortar os quadrados de 40 por 40 e fazer todos de uma vez. Como a gente utiliza o ponto no tamanho 1, vocês podem colocar uma cor única de linha, pode colocar a linha branca em cima e embaixo na máquina, fazer tudo com a mesma linha porque não vai aparecer, tá? Então já aproveita uma tarde aí, faz todos os seus viés de várias cores e coloca dentro de uma caixinha para quando vocês precisarem ele tá lá prontinho para o uso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula da websérie Dicas de Costura da Suzana Ramos, tá? E toda vez que você fizer qualquer coisa com uma dica ou uma videoaula minha, seja ela aqui do YouTube ou uma aula paga lá, que tá lá no Facebook, não esquece de colocar, de me marcar, marca lá, hashtag Dicas de Costura da Suzana Ramos, tá bom? Um beijo pra vocês!